Bom dia a todos. É um prazer estar aqui contribuindo para esse painel hoje. Agradeço o Fábio, que fez o primeiro contato para me convidar. Já conheço bastante tempo e meu vizinho também, né? A Irene também, aqui na organização do evento, e queria parabenizar o Mackenzie por organizar esse evento, que é um tema bastante relevante e muito em voga atualmente, né? Acho que é muito bom no nosso país a gente estar discutindo esse tema. Tenho o prazer de já estar trabalhando com isso há bastante tempo, né? Comecei na PwC já há muito tempo, desde 2002, para auditoria externa, a parte de controles internos. Em 2007 comecei a trabalhar com o tema de corrupção, implementando um programa de compliance por 15 meses em uma empresa no Brasil, uma empresa multinacional que a gente ajuda na implementação global. É uma empresa que estava passando por problemas de FCPA e eu tive o privilégio de participar, ser o ponto focal no Brasil, para implementar desde o diagnóstico inicial até o treinamento no final e a auditoria do programa implementado, um projeto que durou 15 meses. Né? E foi muito legal ver o que estava sendo feito fora do Brasil naquela época, e eu perguntava muito por que aquilo não estava sendo feito no Brasil. Né? E empresas que já estavam sujeitas à lei norte-americana, FCPA, e a gente não via um movimento muito grande, que veio depois de algum tempo, com o projeto de lei, que se tornou a Lei de Corrupção 12846. Então, fico muito feliz de ver esse movimento que a gente está passando no Brasil hoje. Bom, minha exposição vai ter 30 minutos. Eu imagino que os senhores já estejam tratando bastante nas outras exposições do tema de compliance anticorrupção, então eu vou pincelar o compliance anticorrupção e vou fazer um link maior e expandir um pouco mais a minha abordagem de discussão sobre o tema de investigações. Então, eu vou começar falando sobre ambiente regulatório. Eu estou falando do ambiente regulatório, que a gente tem o tom, assim, que é dado a esse tema, e aqui falando da lei norte-americana, nos Estados Unidos, quando a gente... Deixa eu ter um slide antes. Que fala quando a lei anticorrupção norte-americana, que ela foi base, para a nossa lei brasileira também, lá em 77 foi promulgada, se discutia-se muito, o efeito nocivo da corrupção para os negócios, porque, de fato, o impacto é muito relevante. Você acaba não tendo uma alocação adequada dos recursos, você acaba deixando os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, não existe uma distribuição adequada dos recursos. Então, começou a existir naquele momento um movimento de criar uma lei norte-americana e, a partir daí, em 97, por meio da OCDE, criar uma convenção internacional que estimulasse outros governos a criarem suas leis também para seguirem no mesmo movimento. Então, iniciou lá em 77 com a lei americana e depois, em 97, começou um movimento mais internacional. É interessante ver que naquela época já, ali embaixo, há 3 métricas que são grandemente no controle da companhia e que merecem uma atenção particular, que é o self-disclosure, full cooperation e remediation. Então, a gente vê até hoje isso sendo uma expectativa dos reguladores americanos de, cada vez mais, a empresa vir às autoridades e reportar potenciais irregularidades, cooperar com investigações. Isso também é um conceito aplicado para o Brasil. No início, quando teve a lei anticorrupção brasileira, o modelo era muito assim, o governo fazer as investigações, o Ministério Público fazer as investigações, a Polícia Federal, e rapidamente eu vi uma movimentação de o Ministério Público começar a imputar isso às empresas. Então, as empresas cooperarem com as investigações e elas conduzirem isso com um protocolo adequado, que eu vou expandir um pouco mais para frente, garantindo a qualidade da investigação, a independência desse exercício, para que o Ministério Público possa, a partir desses resultados, tomar as decisões e ter discussões com a companhia sobre as sanções a serem aplicadas. Então, esses são pilares importantes mesmo. No Brasil, o self-disclosure não é alguma coisa muito em prática, mas no mercado americano é bastante estimulado. E a parte de remediação, que muitas vezes não é tão considerada pelas empresas, isso tem mudado também, que é não só você ter um programa de compliance anticorrupção visando a gestão adequada dos riscos de forma preventiva, mas também, quando você tiver um incidente, que você procure identificar as causas raízes daquele incidente e que você implemente aprimoramentos na estrutura de controles internos para que aquilo não se repita. Então, isso é uma questão que a gente tem visto cada vez mais nas investigações, já ter uma sequência com a identificação dessas áreas para aprimoramento e implementação de novos controles.
Bom, aqui falando fora do mercado norte-americano, né? Então, aí o movimento começou lá em 77, e a gente começa a ver, nos últimos anos, principalmente na última década, um movimento bastante intensificado de novas leis, né, e novos pronunciamentos sobre a não tolerância a atos de corrupção. No Brasil, em particular, nós tivemos em 2013 a lei de corrupção, que entrou em vigor em 2014, e depois, em 2015, o decreto 8.420, que regulamentou a lei de corrupção e que é mais prescritivo sobre o que é esperado das companhias quanto aos programas de integridade, né, o programa de compliance de corrupção. Mas, da mesma forma que existe no Brasil, várias outras jurisdições também têm suas leis, e o tom que a gente tem visto internacional é realmente de um combate bastante intenso a esses atos. A gente vê isso pelos acordos de cooperação que existem hoje entre diversos países, né? Eu estive, no final do ano passado, em Washington, numa conferência internacional que existe todos os anos lá em novembro e dezembro, e lá o Departamento de Justiça americano, a SEC, eles estão lá, né, os reguladores americanos estão lá, e eles destacaram muito a participação do Brasil de uma forma bastante destacada positivamente, né, tanto no combate local como na contribuição, também colaboração internacional no fornecimento de informações, né, porque hoje, com os negócios bastante internacionalizados, é essencial que você tenha essa troca de informações para você fechar todo o círculo e você entender o que aconteceu e possa responsabilizar todas as empresas. Então, a gente vê o Brasil se destacando de forma bastante relevante no cenário internacional. Trazendo para a nossa realidade no Brasil, né, então, eu não vou expandir a lei 12.846, que responsabiliza pessoas jurídicas por atos lesivos da administração pública na esfera civil administrativa, e foi regulamentada pela lei, pelo decreto 8.420, que ele, no artigo 41, ele fala o que é esperado, né? Então, o programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada empresa, que deve garantir a efetividade dele, né? Então, é um parágrafo simples, mas que ele fala muita coisa. O que ele quer dizer? Então, não basta você ter os elementos do programa implementados. Quais são esses elementos? O decreto traz 16, né? Então, você tem que endereçar a questão de cultura da organização, identificação de riscos, treinamento de pessoal interno e externo, né, controles internos, políticas adequadas, o monitoramento da estrutura toda implementada depois. Então, tem diversos aspectos que devem ser parte de um programa eficaz anticorrupção, mas não basta que eles existam, né? Eles têm que ser adaptados à realidade da empresa. Então, se é uma empresa que ela é uma empresa de manufatura, que tem indústrias, né, distribuídas geograficamente, é um perfil de risco completamente diferente de um escritório de representação no Brasil que tem uma estrutura de distribuidores que atuam nas vendas em nome dela, né? Então, você precisa entender esse modelo de negócio, onde estão os riscos e como endereçá-los. E, além disso, não só você adaptar o programa, mas garantir a efetividade. O que é isso? Eles têm que funcionar. Então, eu percebo, assim, as pessoas que passaram por uma experiência de implementação séria no contexto de uma punição, né, ou de uma investigação por parte dos reguladores americanos, conseguem ter uma visibilidade bastante grande do que é um programa bem implementado, né? Não basta você ter o Código de Conduta revisado, políticas e procedimentos. Você tem que ter controles internos, você tem que conseguir demonstrar que aqueles conceitos são aplicados na prática. Né? Como é que você tangibiliza a cultura da organização? Né? Quais são as rotinas que vão ser implementadas para você demonstrar que aquilo realmente funciona e as pessoas seguem? Né? Então, essa disciplina, essa rotina, ela deve ser formalizada, né? E eu vejo no Brasil ainda, estamos evoluindo, mas ainda tem um longo caminho a percorrer para a gente poder chegar nesse nível. O aculturamento ele é crucial, então muitas empresas têm conduzido treinamentos, né, de conscientização, porque quem comete os atos são pessoas, então elas sabendo quais são as regras, o que eles podem fazer e o que não podem, isso já é um bom caminho, né, para você começar a fazer a pessoa pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, ou ter ciência das sanções que ela está sujeita. Mas, além disso, você precisa complementar com controles internos e monitoramento ao final. Então, aqui fala um pouco mais sobre isso, né, análise periódica de riscos, controles internos. A lei brasileira ela expande um pouco mais em relação à lei americana, que ela fala de fraude de licitação, né, tem outros tipos de atos lesivos que foram incorporados na lei que não estão na lei americana, o que traz algumas particularidades, né, para o nosso caso.
Aqui a gente tem os 16 elementos do decreto 8420, né, está um pouco pequeno o texto, mas eles convergem muito para os conceitos do FCPA, para a Convenção das Nações Unidas também, né, que tem, a OCDE também tem pronunciamento sobre isso. Então, existem vários pronunciamentos do que é um bom programa de compliance, todos eles convergem para os mesmos temas. Então, o comprometimento da alta administração, isso é essencial. Sem o comprometimento, nada para em pé, né? Então, não adianta você ter um compliance officer muito bem intencionado, se você não tem um patrocínio por parte da diretoria, do conselho de administração, para que ele tenha recursos para poder atuar, né, adequadamente, e que ele tenha apoio mesmo, né, nas situações mais difíceis, que ele tenha um apoio institucional. Análise de riscos, aqui, pode passar, eles convergem, né? Aqui eu tenho os 10 pilares do programa eficaz ou efetivo de corrupção do DOJ e da SEC, né, que fala ali o Turn the Top, o Código de Conduta, políticas e procedimentos, os recursos para compliance, você precisa ter um compliance officer, esse compliance officer precisa ter recursos financeiros e humanos para poder desempenhar suas atividades, precisa estar claro quais são os papéis e responsabilidades do compliance e dos gestores, né. O conceito de compliance ele tem sucesso quando fica claro para a organização que o responsável por gestão de risco é o gestor, não é o compliance, né? Não pode ser uma atividade terceirizada ao compliance. O gestor está na linha de frente, exposto aos riscos. Ele tem que ser orientado pelo compliance officer, apoiado por ele, mas ele é que tem que saber como lidar e se portar diante das situações de risco. Essa própria avaliação de risco, né, para você implementar um programa que seja bastante focado, não adianta você ver risco em tudo, e você tratar todos os riscos da mesma forma, ou todos os controles também com o mesmo peso. Se você tem um entendimento maduro de uma estrutura de controles internos, você consegue focar em controle-chave na estrutura da organização, que depois vai reduzir o esforço e os recursos necessários para a manutenção daquela estrutura. Os treinamentos internos e externos, né? Incentivos de medidas disciplinares, aqui é você ter uma política tanto de não retaliação como de gestão de consequências, né? Está claro qual é a consequência no caso de desvios, isso precisa estar claro para a organização, é difícil de montar essa política, né? Tem muitas variáveis, mas é uma boa prática e é esperado que tenha. A realização de due diligence de terceiros, né? Que é você verificar com quem você está fazendo negócio, você precisa saber a reputação dos seus fornecedores, para que eles não exponham a organização de forma indevida no mercado. Né? E também faz parte disso você fazer uma due diligence de posições-chave na organização. Né? Então, tem pessoas que têm uma exposição grande diante do governo, né, que é o foco dessas leis. Ele precisa ser uma pessoa com altos padrões éticos, né, uma pessoa que tenha também o respaldo institucional de como se expor a isso. O procedimento de investigação interna, então, canais de denúncia para receber as alegações e também tem um protocolo para tratá-las, a gente vai expandir isso mais para frente. Revisão e monitoramento constantes, aqui monitoramento tanto de transações do dia a dia, né, pagamentos que são feitos, então, compliance se pode fazer uma amostra para verificar se tem algum red flag ou não, né, algum sinal de atenção, como o monitoramento da estrutura. Então, todos os controles implementados para Turn the Top, Risk Assessment, treinamento, tudo isso depois é auditado. Né? Você precisa garantir que essa estrutura está existindo de uma forma perene. Transações de fusão, aquisição, joint ventures, que também são riscos de associação. Né? Então, isso, nos últimos anos, a gente vê de forma bastante intensa o aumento na demanda por esse tipo de trabalho. Antigamente, era muito comum evaluation, o investimento se paga ou não, ambiental, tributária, mas a questão de compliance é deixada de lado. E isso hoje se tornou padrão. Né? Então, hoje em dia, a avaliação de riscos de compliance na Target é padrão na maior parte dos negócios. Então, você vai avaliar ali o perfil de risco da Target, você vai avaliar transações, ver se tem alguma transação suspeita que possa trazer para o investidor uma responsabilidade sucessória. Né, que tanto a lei brasileira prevê como a lei americana também. Então, essas são as grandes dimensões. Né? Aí, a partir dessas dimensões, você vai quebrando em itens menores que vão tangibilizar esse programa no dia a dia. Né? E onde está o problema? A estrutura ela é bonita, mas a realidade ela é diferente. Né? Então, aqui, get serious, John, we're talking business ethics, not ethics. Né? Então, existe um conceito ou uma percepção de que na comunidade de negócios, né, nos negócios, a ética ela
pode ter uma tolerância diferenciada, né? É por isso que a gente vê os desvios que a gente vê. Então, se a questão dos fins justificam os meios, né? Então, às vezes, você atingir resultados, você ter um sucesso nos negócios, às vezes pode justificar um pouco os meios que você atingiu aquilo, né? Então, isso é alguma coisa que não deve ser tolerado, obviamente, né? Mas na sociedade que a gente vive, a gente ainda vê uma mudança gradual dessa cultura, mas ainda existe um pouco disso, né? Então, por isso que acontecem casos. A corrupção não é de hoje que existe, ela já existe há muito tempo e a gente não espera que ela vá se resolver no próximo ano, né? Enquanto existirem pessoas em funções de responsabilidade, ela pode usar aquela função para o bem ou para o mal, para uma vantagem individual, pessoal, para ela mesma ou para outro, né, que ela outrem. Então, isso é inerente aos negócios, né? Então, realmente necessário o aculturamento e os mecanismos de controle, né? Por isso que a gente fala tanto. Então, falando desse risco onipresente, que sempre vai existir, né, como tratar quando a gente se deparar a uma situação ou a um incidente. Aí eu vou para a segunda parte, que fala das investigações em si. Então, eu vou falar aqui sobre o gatilho, como é que pode ser disparada uma investigação, o que você deve considerar no início, né? Então, não é você se deparou a uma suspeita, você já vai de imediato começar a fazer apurações, você precisa ter um planejamento sobre o que você vai fazer. A estrutura de reporte e responsabilidades, que também é um item crucial. Na nossa experiência, a gente vê que investigações, às vezes, são condenadas ou seriamente comprometidas pela governança inadequada, né? E depois as atividades de investigação em si. Falando dos gatilhos, né? Então, podem ser diversos. Então, a empresa pode ter sido sujeita a uma operação de busca e apreensão pela Polícia Federal, às vezes não sabe de onde veio isso, não sabe qual o contexto que a empresa está inserida, os computadores são levados pela polícia, a empresa fica sem os registros, não sabe nem como buscar para antecipar o que pode ter sido identificado. Esse pode ser um gatilho inicial, né, para uma investigação interna. Uma notificação de intimação por órgão regulador, isso é muito comum, né, no Brasil e também no exterior, né, a famosa supina. Então, a empresa recebe uma notificação, pede uma solicitação de informações, ou soube no jornal que você participou de uma transação tal, me dê informações adicionais sobre isso. Então, a empresa começa ali a fornecer informações e aquilo pode virar uma investigação formal em algum momento. Hotline ou denúncias, né, isso é super comum, né, hoje em dia, com esse mecanismo amplamente implementado e adotado pelas empresas, é rotineiro, né, que haja denúncias de todas as naturezas, de assédio moral, de corrupção, conflito de interesse, rumores que podem surgir, que você pode decidir investigar. Mudança na gestão, isso é muito comum também em alguns casos. O negociador de compras, por exemplo, né, já teve casos que a gente participou assim. O comprador saiu de férias, colocaram uma outra pessoa no lugar dele durante aquele período e ele teve que negociar um contrato. E viram que o fornecedor falou, bom, eu dou um desconto para você desde que eu pare de pagar a bola para o seu funcionário. Então, aí começou uma investigação que você viu que era um caso enorme. Então, essa é uma boa prática de mudança, né, de alguns gestores em alguns momentos, para você quebrar vínculos que possam existir, né? Mídia diversa, auditoria interna, problemas indicados pelo programa de integridade, as rotinas de monitoramento. Então, pode ser vários os gatilhos, né? Aqui tem uma informação da nossa pesquisa recente de crimes econômicos, que saiu agora no mês passado. A gente faz a cada 2 anos, já há 15 anos. Então, é a 8ª edição agora. E, recorrentemente, a gente vê que a cultura organizacional, né, ela, apesar de estar no agregado ali em segundo plano, né, atrás de controles corporativos, quando a gente olha os percentuais que compõem cultura corporativa, né, que são basicamente os mecanismos para captura de denúncias, né, então, denúncia, aviso interno, externo e os próprios canais de denúncia, eles contribuem individualmente com uma representação maior em relação a qualquer um dos outros dos controles internos. Então, se eu olhar o Brasil, por exemplo, eu tenho ali 30% dos casos identificados foram por meio de denúncias, né? E quando eu olho a estrutura de controles internos, a auditoria interna tem 17% dos casos identificados. Então, disparadamente e de forma consistente, os canais de denúncias são o principal mecanismo para a captura de denúncias.
mas não basta que exista o canal, tem que existir uma governança adequada desse canal, né? Já teve casos que eu vi onde as denúncias chegavam na diretora de RH e ela, a denúncia de fraude contábil, ela ia falar com o diretor financeiro para entender o que era aquela denúncia. O diretor estava envolvido, então, obviamente, ele enganava a diretora, não contribuindo para a apuração daquele caso, e o caso acabou, depois de algum tempo, sendo desvendado e era bastante relevante. Então, aqui uma informação que consolida, né, a percepção de que é um mecanismo bastante importante os canais de denúncia. Falando da resposta em si, né, então, qualquer denúncia que eu investigo, não necessariamente, existe um conceito chamado predication, que os manuais, né, de investigação eles trazem, que você precisa ter algum tipo de materialidade ou algum indício mais contundente de que aquele caso deve ser investigado. E isso não necessariamente precisa ser uma evidência, pode ser um contexto. Bom, tem uma operação Lava Jato em andamento, tem menções em um determinado sentido e a menção que me envolve é no mesmo sentido. Bom, eu acho que é prudente investigar isso, né? Então, tem muita subjetividade, mas vale a pena você dedicar um tempo antes de sair apurando para verificar se você vai realmente apurar e como você vai apurar aquela alegação. Você tem forma, você pode apurar internamente, você pode apurar com profissionais externos, né? Você pode apurar pelo RH, então tem diversas formas que você pode fazer. Então, essa análise, triagem inicial, ela é importante ser feita. Pode ir. Aqui, outros aspectos importantes, uma vez que você decidiu que você vai investigar, a gente sempre fala e gasta muito tempo no alinhamento do objetivo da investigação. O que eu quero com essa investigação, né? Qual que é o resultado esperado dela? E qual que é o propósito de uso desse resultado? É para fins internos, de tomar decisão por parte da administração, de desligamento de um funcionário, é para prestação de contas ao Ministério Público, por um processo que está em andamento. É muito claro, é muito importante ter isso bem claro no início, né? Porque ele vai direcionar todas as demais análises que serão feitas. E a profundidade, os protocolos de comunicação e tudo isso. Então, isso é bastante importante, você não pode renegar isso, você não pode deixar para discutir isso depois, você precisa alinhar realmente no início, é bastante importante. Os prazos que você tem, investigação é difícil você estabelecer um prazo, porque é um processo de descoberta, então nem sempre você sabe o que você vai descobrir, então você pode ter uma visibilidade agora e isso se expandir muito depois, né? Então, esse prazo tem que ser constantemente revisto. Controle de custos, né? Quem são os profissionais disponíveis para apurar, quanto que eu tenho de orçamento para isso. A boa prática é que o orçamento para investigações não tem um limite, porque ele pode ser um impeditivo, né, do bom sucesso da investigação. A investigação ela não acaba enquanto não termina, a gente fala, né? Porque não tem como parar a investigação no meio. Né? Assim, se eu tenho indícios, eu preciso finalizar as análises para que eu possa concluir sobre os dados existentes em relação àquela alegação. Então, é importante, um dos aspectos que a gente avalia quando está sendo estabelecida uma investigação, com o conceito de uma investigação independente, não somente na aparência, então terceiros fazendo essa investigação, pessoas com credenciais para fazer, mas também independência de orçamento. Ela tem que ter orçamento para poder chegar ao seu fim. Questões de divulgação, aqui pode ter protocolo de comunicação da empresa ao longo da investigação para administrar todos os stakeholders que estão envolvidos, né, acionistas, o mercado, as autoridades também, então é um assunto bastante sensível. Quem é o porta-voz da organização? Né? Eu tive um caso recente agora, que a empresa falou, puta, a gente precisa orientar o pessoal a não falar qualquer coisa no mercado, tem que ter um porta-voz claro. Então, todos esses conceitos, o ideal é que você não trate na hora do incidente. É que você se prepare antecipadamente, né? Você tenha protocolos, bom, se acontecer um incidente, então qual é a minha gestão de crise, né? Qual é a gestão do meu incidente? Como é que eu vou fazer essa gestão? Quais são os papéis, responsabilidades e os protocolos a serem seguidos? Isso é importante que a empresa tenha bem claro. Então, aqui, né, eu estava falando da questão da estratégia, que é importante ser alinhada, que fala um pouco mais do que eu estava falando. Sempre são questões sensíveis, nunca é um assunto banal, né? Então, são assuntos sérios, com impactos bastante relevantes para as organizações. A nossa pesquisa mostra também o impacto que tem para o preço da ação das empresas no caso de um incidente, né? Isso está muito atrelado à resposta que a empresa dá. Se é uma resposta adequada, que ela vem, ela se pronuncia, não tem uma abordagem mais defensiva, né? Isso tende a ter um impacto menor
na ação da companhia, né? Ela pode ter uma queda, mas depois recupera, porque a empresa demonstra resiliência e bons controles internos que podem lidar com esses incidentes. Os incidentes, hoje a gente chama mais de unplanned events, né? Então eventos não planejados, do que realmente uma crise, porque são esperados que eles aconteçam. Eles irão acontecer, né? Então eu não posso tratar isso como alguma coisa atípica. Eles vão acontecer quando acontecer, não foram planejados, mas têm que ser tratados. Bom, tem vários assuntos aqui para a gente tratar. Então, um ponto importante: quem vai conduzir a investigação? Quem é o órgão que vai ser responsável por fazer o oversight desse trabalho? Pode ser o presidente, pode ser o conselho de administração, pode ser um comitê de auditoria, pode ser um comitê especial estabelecido com membros independentes em relação a todos esses outros órgãos da organização para poder fazer essa coordenação. Tem que ser bastante discutido isso. A questão do sigilo, né, ou privilege no conceito americano, proteção da informação. Isso tem tratamento bastante diferente no Brasil e nos Estados Unidos, mas é um assunto que tem que ser tratado. Isso implica também nos protocolos de comunicação, tudo passa pelo advogado ou não, né? Então tem várias questões que derivam disso. Quando envolver a aplicação da lei ou reguladores, né, qual é o protocolo de comunicação, quem vai estabelecer esse contato. É sempre importante, se há Ministério Público envolvido, se há reguladores, autoridades, que eles estejam bastante envolvidos nesse processo. Obviamente, eles nunca vão tomar decisão pela companhia, eles vão acompanhar o exercício, mas que você tenha checkpoints e validações para que o resultado esteja satisfatório para todos os stakeholders envolvidos, né? Outro stakeholder importante está ali embaixo são os auditores externos, né? Sempre que existe um auditor externo, e eles têm uma agenda específica que eu vou expandir um pouquinho mais para frente. Eles querem saber em quem eles podem confiar na administração, né? De quem eles podem aceitar a representação, se tem impacto nas emoções financeiras ou não, controles internos, né? Então tem vários aspectos que devem ser tratados. Se vai ser feito com recursos internos, externos, que eu já mencionei. Comunicação, gestão da informação. Gestão da informação é um assunto importante, né? Quando está naquele desespero, um monte de gente pedindo informação, você começa a dar informação para um monte de gente, chega um ponto que você não sabe mais o que você passou para quem, né? Você não sabe quem tem qual informação, então isso tem que ser bem gerido, né? Qual informação você está passando para quem. E outro ponto que eu mencionei ali num gatilho, que é uma operação policial, às vezes a polícia leva os dados, a empresa fica sem dado nenhum. Então é importante que a empresa tenha o backup dos seus dados de forma rotineira para que consiga preservar isso. E quando surgir um caso desse, ela tem os dados para consultar. Prioridades: interromper a conduta indevida e preservar as evidências, né? Então aqui é super importante essa questão de preservar evidências. Às vezes, numa boa intenção, o pessoal fala: meu TI já está baixando os dados, a gente já está olhando, acessando a base. Você tem que preservar as informações. Você não pode mexer na informação original, né? Você tem que desligar o computador, deixa lá, faz uma cópia forense, que é um protocolo específico, com um hash, um número que vai identificar que aquela cópia é fiel ao destino da informação, e essa cópia vai ser a base do trabalho todo. Você conseguir demonstrar depois a cadeia de custódia, dando validade àquela informação que foi base para as apurações. Você manusear uma fonte de informação pode comprometer toda a investigação, né? Isso aqui é um ponto super crucial. Os outros temas acho que eu já abordei. Bom, aqui falando os papéis, né? Então todos esses atores estão envolvidos: conselho de administração, comitê de auditoria, o comitê especial, o time de investigação, gerência da companhia, auditor externo. Isso aqui tem que ser bastante discutido. Eu já tive experiências trabalhando com um comitê independente. O comitê, ele não necessariamente tem autonomia para tomar decisões em nome da empresa, né? Pode ser membros independentes que não são gestores da organização. Então todas essas questões têm que ser bastante discutidas e previstas no regimento desse comitê, para que eles tenham autonomia de atuação. O time de investigação, quem vai ser, né, o time, é muito comum que haja advogados com forensic accountants, né, então contadores e tecnólogos que tenham as ferramentas necessárias para apurar as investigações. Os outros já mencionei. Bom, auditor externo aqui. A gente tem experiência, eu tenho experiência tanto na investigação como apoiando as equipes de auditoria da PwC em casos onde um cliente tenha uma alegação, né? E a boa prática é que você envolva ou comece a discussão com o auditor o quanto antes,
porque aí você consegue garantir que ele também está alinhado com todo o exercício desde o início e ele teve oportunidade de prover comentários ao longo dessa apuração. Então, quanto ao escopo da investigação, lista de palavras-chave, os custodiantes a serem incluídos no escopo da investigação, que ele possa fazer um quality assurance dessas apurações, depois tenha conforto sobre o resultado. E ele quer saber, no final, se esse ato é isolado ou pervasivo. Se existe uma alegação, essa alegação foi confirmada ou não, e se foi confirmada, é o único ato que existiu ou tem outros. Então, a investigação precisa considerar essa possibilidade de existir outras irregularidades. Quem está envolvido? Muitas vezes você tem uma pessoa que é o início da investigação, mas muitas vezes ele tem o apoio de outros. O impacto sobre as demonstrações financeiras, números contábeis, controles internos e ações corretivas a serem implementadas. São os principais elementos que os auditores procuram entender com a administração. Bom, a investigação em si, então, primeiros passos, você envolver um advogado, idealmente um advogado que tenha experiência com esse assunto. A gente sempre fala que uma situação pior do que a situação que você está quando tem uma alegação é você ter uma investigação mal feita, você pode agravar o problema. Então, você ter uma equipe qualificada, com experiência e sabendo os caminhos aí das pedras para poder ter uma apuração objetiva, focada e com resultados com qualidade, que atendam as necessidades de todos os stakeholders, ela é essencial. Estrutura de relatório, qual vai ser o protocolo de reporte desse relatório? É um relatório formal, é um relatório oral, é comum cada vez mais que não haja um relatório formal, mas sim reportes de evolução e dos achados ao longo de apresentações para o órgão responsável pela governança da investigação. Escopo inicial, aviso de retenção emitido. O que é o aviso de retenção? É o Legal Hold Notice, que é conhecido. Então, você manda uma notificação para a companhia, que pode ser para ela como um todo, pode ser para um público específico, informando que a companhia está em processo de investigação e que as pessoas, a partir daquele momento, não podem destruir nenhuma informação que eles tenham. Então, não pode anotações, não pode deletar arquivos da lixeira, arquivos do servidor, tem que mudar as regras do servidor para não excluir informações automaticamente. Então, a partir dali, toda a informação gerada pela companhia passa a ser acumulada. Isso aqui é um assunto super importante que pode gerar problemas também caso a empresa não siga. E as investigações em si, então, você no plano de trabalho, você tem que identificar quais são as linhas de investigação, quais são as alegações que eu estou investigando. Pode ser um kickback de um fornecedor, pode ser um ato de corrupção, pode ser um contrato de prestação de serviço. Então, eu posso ter várias alegações com naturezas distintas em um mesmo caso. Você precisa tratar isso como coisas distintas, interligadas, que podem estar interligadas de alguma forma, mas com focos específicos. Se você não tiver claro qual o problema que você está querendo resolver, você se perde na investigação. Então, é importante ter esse foco claro. Quem são os custodiantes prioritários? As pessoas que estão envolvidas, direto ou indiretamente, com aquela alegação, ou na área que eles atuam. Então, se é uma alegação na área de compras, é prudente que você colete, além de uma única pessoa, os dados, que você expanda um pouco mais. Preservação de documentos, que a gente já falou. As revisões de e-mails e de arquivos de usuário. Aqui é comum a gente usar plataformas de e-discovery, que são plataformas que indexam as informações, facilitam muito e tornam muito mais eficientes as buscas desses dados. Entrevistas, que pode ser de entendimento de contexto, pode ser de confrontação também, uma vez que você já tem informações coletadas, entendimento de processos. Pesquisas reputacionais, mapas de relacionamento, então que você mapear a vida de pessoas e ver relações que possam existir com fornecedores, com parentes, tentar expandir para ter uma visualização de quem pode estar envolvido e quais são as outras hipóteses que você pode criar a partir do início da investigação, que é comum sugerir outras hipóteses para você testar. Avaliação contínua da estratégia de alcance à luz das conclusões, análise das causas raiz e o reporte ao final. Então, aqui são alguns temas importantes a serem considerados. Por fim, aqui na nossa experiência, alguns temas que geralmente geram problemas, então, às vezes a empresa decide, não, esse assunto não é sério, eu vou tratar isso aqui internamente, eu tenho uma equipe que vai fazer isso. Mas a equipe às vezes não tem a qualificação, não tem independência e não tem os recursos necessários para investigar isso. Então, é um risco que acontece muitas vezes, as informações são manipuladas e pode comprometer todas as evidências. Contratar pessoas qualificadas, que eu mencionei, e que tenham a independência necessária.
Você tem esse alinhamento ao longo do caminho, então é uma área também que, se não há um alinhamento, pode existir um retrabalho lá na frente, porque o resultado pode não ser aceito, você tem que voltar, tudo isso. Ali a questão do shadowing da investigação, esse é um conceito muito adotado, a investigação vai andando, os auditores vão logo atrás, acompanhando, para quando finalizar, está todo mundo já alinhado. Bom, aí os outros eles acabam indo para os temas que eu já mencionei, né? A questão aqui, perda de objetividade ao lidar com a administração e não agir quando os resultados sugerem que opiniões positivas devem ser tomadas. Aqui também é um assunto super importante, está relacionado ao que fazer com os resultados da investigação, né? Você tem que tomar ações, você tem que ter uma conclusão na investigação, né? Então, a partir dos dados levantados, aquela alegação, aquela suspeita se confirma ou não, muitas vezes é dúbio, não é black and white, né? Não é tão claro. E qual é a sanção que vai ser aplicada, né? Você tem que identificar quem foi responsável por aquilo, quem se envolveu com aquele wrongdoing, né? Que você pode ter vários tipos de envolvimento. Você pode ter a pessoa que direcionou o ato, você pode ter a pessoa que apoiou e seguiu ordens, mas não reportou para os órgãos de governança, os mecanismos que estão disponíveis. Você pode ter auditor interno que, às vezes, identificou irregularidades e não deu sequência àquilo. Então, você precisa identificar todo mundo que teve algum envolvimento direto ou indiretamente com aquele wrongdoing e avaliar quais sanções, se alguma, devem ser aplicadas a essas pessoas. Isso cria uma cultura de fazer as coisas certas dentro da organização, né? Muita leniência, às vezes, acaba comprometendo e contribuindo para um ambiente que essas coisas se perpetuem. Bom, com isso eu finalizo minha exposição. Bom, boa tarde. Eu gostaria de saber do Leonardo a sua opinião. Durante a sua apresentação, eu fiquei com uma dúvida de como seriam as tratativas de conclusão de uma investigação interna e de uma investigação externa. Qual é a conclusão, se existe alguma diferença entre elas, e se, na sua opinião, o Compliance Officer ele tem a obrigatoriedade, mesmo sendo advogado, de reportar uma fraude ou alguma suspeita dentro da empresa. Porque, a partir do momento que ele é advogado, existe o dever de sigilo. Então, existe essa controvérsia entre se o advogado, como advogado, deve manter em sigilo a informação ou se ele deve reportar essa informação que ele teve dentro da empresa. Ótimo. Bom, a diferença da investigação interna com a externa é basicamente a independência e talvez os recursos, né, e qualificação dos profissionais que estão fazendo, senão que a interna seja pior. Você pode, para temas menos complexos, a investigação interna ela resolve. Eu acho que a maior parte das investigações que são feitas, a maior parte é interna, né? Auditoria interna, próprio compliance conduz. Então, ela não é menos do que a externa. E quando a interna ela é feita, ela segue os protocolos internos de tratamento, né? Então, tem os levantamentos de informação, a auditoria interna não é quem define, né, o que vai ser feito, ela faz a coleta de dados, a análise factual, né? Ela não tem juízo de valor nessa análise que ela faz, ela apresenta os dados internamente para o cliente dela, que pode ser o Compliance Officer, pode ser o Conselho de Administração, pode ser um Comitê de Auditoria, e esse órgão, geralmente, com o gestor da área responsável pela área que teve ali o incidente, pode tomar uma decisão do que fazer. Aí cada caso é um caso, né? Mas o que eu vejo muitas vezes acontecendo é o Comitê de Auditoria recomendando ao Conselho de Administração que seja feito a partir dos resultados de apuração interna feito pela auditoria interna e o compliance. Isso é um trâmite normal. Muitas vezes tem um comitê de ética também que consome essas informações e pode deliberar o que fazer quanto a funcionários, quais são as sanções, tudo isso. A externa, quando eu, por exemplo, faço uma investigação, né, eu como sendo investigador externo, eu estou ajudando a empresa, né? Então, eu estou trabalhando para ela, eu não sou administrador da empresa. Então, eu tenho sim que preservar a minha integridade como organização, como fornecedor, em tudo que o Fábio comentou, né, assim, de eu garantir que os resultados do meu trabalho não serão utilizados de forma indevida, né, tentando omitir parte da informação. Então, eu sou independente na condução da minha investigação, trabalhando para o meu cliente, né? Então, eu tenho muitos recursos para poder, tecnologia, ter várias ferramentas que permitem, às vezes, a gente ter um alcance maior do que uma investigação interna chegaria, né, se não tivesse esses recursos. Então, a parte de celulares, né, corporativos, então todas as questões
tudo que é corporativo, né, tem que ter ali uma política com a anuência do funcionário, que ele autoriza, né, ou ele consente em a empresa ter acesso às informações, e eu tenho recursos para poder acessar esses dados todos e correlacionar isso tudo e ter um resultado, de repente, pode ser melhor do que uma investigação interna, porque eu tenho um sucesso e uma coleta maior de informações. Quem consome meu resultado é o meu cliente, que pode ser, em alguns casos, o diretor jurídico, pode ser o comitê de auditoria, pode ser o conselho de administração, e a partir daí o caminhamento ele tende a ser o mesmo, né? Só que o que difere é quem fez e os recursos para poder fazer esse levantamento de dados e fatos. Respondi a primeira pergunta? A segunda pergunta, obrigação do Compliance Officer de reportar, né? O Compliance Officer, ele nem sempre é um advogado, né? Em muitos casos no Brasil a gente tem visto um advogado tendo essa função, e ele não necessariamente, quando está ocupando a função de Compliance Officer, ele está atuando como advogado, né? Ele está atuando com um chapéu de compliance, apesar de ter a formação como advogado. Geralmente existe um jurídico também na organização, além do compliance, né? Tem casos em que se confunde, então vai ter muita discussão sobre isso, o melhor modelo, né? E não tem certo e errado, tem o que funciona melhor, pior, e tem muitos aspectos que influenciam para isso tudo. Mas quem define sobre reportar ou não é o compliance sozinho, né? Aí é a organização que tem que definir, depende do setor que ela está atuando. Então, por exemplo, eu como PwC, a prática de auditoria externa, ela está no rol das empresas sujeitas a reporte para o COAF de atividades suspeitas. Então, a PwC, auditores independentes, em se deparando numa situação suspeita, ela tem a obrigatoriedade de reportar. Eu tenho um compliance officer dentro da companhia que ele é consultado sobre essas questões, mas existe um outro comitê que é quem delibera sobre o que deve ser reportado e o que não deve, né? Então, o compliance ele tem a função muito mais de fazer essa coordenação, instrução e apoio aos gestores, identificar essas transações e trazer para ele, para que ele depois trate nesse comitê o que será reportado mesmo ou não. Então, não é ele na pessoa física que tem essa obrigação, entendeu? Então, acho que, analogamente, se aplica o mesmo conceito para o compliance officer, que é o que eu vejo na prática acontecendo, né? Pode ser um comitê de ética, pode ser um comitê jurídico, aí tem que ver qual que é a realidade de cada empresa. Tá? Nada.